Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Verdão é tetracampeão do Campeonato Brasileiro Sub-20, 2018, 2022, 2024 e agora 2025. Chega a quarta taça. As crias bateram o Red Bull Bragantino na grande final dentro do Allianz Parque na última terça-feira, dia do aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, 111 anos. Que terça-feira especial para as nossas crias, né? Sempre muito legal eles erguerem essa taça dentro do Allianz, e taça pesada, né? Brasileirão Sub-20 é importante demais. Os dois times com a melhor campanha chegaram à decisão. O Palmeiras teve a vantagem de jogar em casa a volta exatamente porque fez a melhor campanha, inclusive quebrando o recorde na primeira fase. O Bragantino teve a segunda melhor campanha. É uma equipe muito forte, né? Uma equipe muito forte. Aliás, nesse ano, Palmeiras e Bragantino se enfrentaram 4 vezes e o Verdão segue sem ganhar, né? O detalhe é esse: sai com a taça na mão, mas segue sem ganhar do Red Bull Bragantino. São, como eu falei, né, 4 jogos, 2 vitórias do time de Bragança e 2 empates, inclusive 2 empates agora nos 2 jogos da decisão. Na ida, semana passada lá em Bragança, 1-1, gol de pênalti do Bragantino marcado pelo Yuri Leles, e o Eric Belé marcou o gol de empate ainda no primeiro tempo. E agora na volta, 0-0 no tempo normal dentro do Allianz, 4-3 para o Verdão nos pênaltis. Inclusive o Palmeiras poderia ter matado o jogo no tempo normal, né? Perdeu muitos gols no segundo tempo, mas o Aranha trabalhou bem na primeira etapa também, e na segunda etapa tivemos a principal chance do jogo. O Thales sofreu um pênalti, bateu por cima, né? Só que depois se redimiu, bateu a primeira penalidade, que é sempre mais difícil, marcou o gol, deu tranquilidade para os demais batedores. Só o Riquelme Felipe errou o pênalti, né? Bateu na trave, caprichosamente ela toca na trave ali, não bateu mal não o nosso camisa 7, mas enfim, daqui a pouco tem os pênaltis, tem alguns lances do tempo normal para vocês, escalação do técnico Lucas Andrade com novidade e muito mais para vocês. Bom, e esse bicampeonato consecutivo coroa uma geração histórica da Sociedade Esportiva Palmeiras. Primeiro, os atletas nascidos em 2005, casos de Gilberto, Arthur, Aranha, Thales, e claro, os atletas nascidos em 2006, que é a chamada geração do bilhão do Palmeiras. Claro que muitos atletas já foram vendidos, já estão atuando na Europa, como previsto, claro, Hendrick, Luiz Guilherme, Vitor Reis e por aí vai, mas o time continua muito forte, né? A geração é muito forte, segue com Benedetti, Riquelme Felipe, Coutinho, entre tantos outros jogadores, agora já reforçados pela geração 07, de Eric Belé, Heitor e companhia. Bom, e o duelo lá no Allianz Parque foi bem pegado, nervoso, com provocações de ambos os lados. A gente vai assistir tudo daqui a pouquinho, né? Inclusive os pênaltis, mas só trazer diretamente da arquibancada o último pênalti já cobrado pelo Robson Jacaré. Aliás, eu até falei no Twitter lá, pênalti a lá Fernando Praz em 2015, né? Bateu com raiva, bateu com força no meio, o zagueirão que terminou a partida como capitão, né? Mas a abraçadeira ficou com o Gilberto desde o início da partida, tanto que ele ergue a taça. Mas o Robson foi bem demais na batida, e aí até um princípio de cenas lamentáveis ali após o apito final, né? Então, mas nada aconteceu, os jogadores do Bragantino nervosos ali por conta da derrota. Então já falei do Robson que cobrou o último pênalti. Cara, Riquelme Felipe fez uma baita final. Tudo bem, perdeu o pênalti depois, mas estava endiabrado. Nosso camisa 7 entortou alguns jogadores do Red Bull Bragantino. Tivemos uma partida de gala do Larsson também, né? Muita gente comentando sobre o Larsson. O Verdão, inclusive, deve exercer o poder de compra. O atleta pertence no momento ao Goiás. A gente tem que falar do Gilberto também, né? Não tem como. Muito elogiado pelo João Paulo Sampaio na entrevista que ele deu para o Pode Porco recentemente. Pude assistir, tá muito legal. Recomendo que vocês possam assistir também, né? Tá na seleção do João Paulo Sampaio, né? Desde que ele iniciou sua trajetória no Palmeiras nos últimos 10 anos aí. E claro que temos que falar do Aranha, né? A Aranha pegou uma penalidade, foi muito bem no jogo, fez defesas espetaculares no primeiro tempo. E após a partida, ele deu uma entrevista muito boa, que inclusive esclareceu um ponto, né? Uma pergunta que eu recebia direto aqui no nosso canal, lá no Instagram, em todos os lugares. Vocês sabem que o Aranha deu uma sumida realmente, né? No segundo semestre do ano passado, durante a Copinha desse ano. E a pergunta que eu mais recebi era: cadê o Aranha? Cadê o Aranha? Né? E a gente não sabia responder de certa forma, né? Mandei uma pergunta para o Aranha, ele segue a nossa página lá no Instagram, não tive resposta e ninguém queria tocar muito no assunto, né? A verdade é essa. Mas após a partida, ele deu uma entrevista lá para o pessoal do Sport TV, abrindo aspas para ele. Ele disse, né? Passei por algumas tribulações aqui dentro do clube, fui embora, né, voltei para casa, não queria mais jogar bola. Enfim, vamos dar uma olhadinha nessa entrevista. Estava passando por uma série de tribulações aqui no clube, só eu sabia
que tava sentindo todas as noites. Decidi ir pra casa, cara. Fui pra casa sem avisar ninguém, mal de cabeça e não queria jogar mais bola. Passei a copinha toda em casa, sem querer jogar bola, sem querer saber de futebol algum. Mas Deus tem planos na vida dos seus e eu sou escolhido por Ele. E hoje eu tô aqui de posse de vitória. Poder estar vendo minha mãe, o meu pai e o meu irmão ali na arquibancada é muito gratificante. Todo mundo pensa que é fácil ser jogador, mas não é fácil. Tem que ter muita mentalidade, tem que ter muita cabeça para isso. E graças a Deus, Deus me abençoou muito. Pude fazer uma Libertadores bem quando voltei para cá pro Palmeiras. Graças a Deus tive 2 convocações para a seleção. Pude ser integrado ao profissional. E agora é comemorar muito o título com essa torcida maravilhosa que nos apoiou do primeiro ao último minuto. A gente não sabia que ia ser nada fácil, mas graças a Deus a gente pôde sair bem com a vitória. Bom, tá aí, que bom ver o Aranha bem, feliz, representando da melhor maneira o maior campeão do Brasil. Pegou muito nesse ano, inclusive, né, na Libertadores, agora no Campeonato Brasileiro Sub-20. Teve uma jornada muito, muito boa. Foi o melhor goleiro do campeonato, sem dúvida alguma. Bom, sobre a escalação do Lucas Andrade, como era esperado, o técnico palmeirense colocou a campo uma equipe mais ofensiva, até porque teve o reforço do Luigi, grande novidade entre os relacionados, né? E claro, começou como titular. Com isso, o Diogo foi para o banco de reserva, é isso mesmo, saiu um zagueiro e entrou um atacante. Isso em relação ao jogo de ida, onde ele foi um pouco mais precavido, né, no time que colocou em campo lá em Bragança Paulista. Então, o time ficou da seguinte maneira: o Aranha no gol, com o Gilberto na lateral direita, o Arthur na esquerda, na zaga Benedetti ao lado do Robson Jacaré, no meio Larson e Coutinho, camisa 10 para ele, Eric Belé, e o trio de frente Heitor, Riquelme Felipe e Luigi. Aliás, ó, desses 11 atletas escalados como titulares, 10 já tiveram passagem por seleção brasileira de base. Só o Heitor, que não foi convocado ainda. E o detalhe é que no intervalo, o Lucas Andrade colocou exatamente o Thales no lugar do Heitor, né? Então, o Verdão iniciou o segundo tempo com 11 jogadores com passagem por seleção brasileira de base. Bom, mais de 20 mil pessoas estiveram presentes no Allianz Parque no dia do aniversário do Palmeiras para acompanhar mais um título das nossas crias da academia, mas o jogo em si foi tenso, né? Já falei várias e várias vezes aqui, não só nesse vídeo, mas nos vídeos anteriores. O Red Bull Bragantino tem uma ótima equipe, deu trabalho para o Palmeiras no primeiro tempo, principalmente. O Aranha teve que aparecer primeiro no lance do Filipinho, que ele saiu na cara do gol. O Aranha cresceu para cima do atleta do Bragantino, né? E fez uma excelente defesa. Pouco depois, cobrança de escanteio, o Alexandre cabeceou a queima-roupa, camisa 1 do Palmeiras, fez uma defesaça e foi, sem dúvida alguma, o nome dos primeiros 45 minutos. Bom, no intervalo, como eu falei agora há pouco, teve uma mexida. O técnico Lucas Andrade colocou o Thales, que dizem estar de malas prontas para a Espanha, deve jogar no Almeria, pode ser anunciado ainda essa semana. Então, o Thales entrando no lugar do Heitor. E o Thales foi o personagem do segundo tempo, porque ele sofreu um pênalti, o árbitro foi até o VAR, olhou, confirmou a marcação, e aí no pênalti o próprio Thales assumiu a responsa, mas bateu mal, né? Bateu por cima do gol e perdeu a grande chance de ouro para o Verdão abrir o placar lá no Allianz Parque. Bom, e durante o segundo tempo, o Verdão desperdiçou várias chances, não foi só no pênalti, não. Teve chance com o Eric Belé, que recebeu bem ali, a bola explodiu na zaga e saiu. Teve chance com o Rafael Coutinho de fora da área, que bateu bem demais. Gustavo Reis espalmou para escanteio, entre tantas outras chances, a maioria chutes ali para fora. O Gustavo Reis também, que é um bom goleiro do Bragantino, fez boas defesas. O gol parecia que ia sair a qualquer momento, né? Mas o Bragantino soube se defender bem e levou a partida para as penalidades. Então vamos lá conferir como que foram os pênaltis no Allianz Parque, que deram mais um título para as nossas crias. E quem abriu a série foi o lateral direito do Bragantino, Vinícius Lago, que bateu bem e pediu silêncio pro Allianz ali, ó. Foi marrento, mas depois não soube perder. O primeiro pênalti do Palmeiras foi do Thales, se redimindo do erro no tempo normal, foi frio, camisa 20, bateu muito bem, deslocou o goleiro. O Christian é quem bate o segundo pro Red Bull Bragantino, então não percam as contas, neste momento 2-1 para o time de Bragança. O Coutinho vai bater muito bem, não tinha visto o Coutinho bater pênalti ainda, ele bateu na bochecha da rede, pênalti perfeito. Aí, o primeiro erro, João Lucas, que foi quem pior cobrou, dentre todos os batedores, colocou para fora. Vamos lá com o único pênalti desperdiçado pelo Palmeiras, Riquelme Felipe não bateu mal, mas colocou essa bola na trave. Agora temos mais um erro do Red Bull Bragantino, defesaça do Aranha, hein? Toca no camisa 1, toca na trave, sai,
defesaça do Aranha, salvou o time no tempo normal e também nas penalidades. Márcio Vitor, que entrou no finalzinho, creio eu, só para bater o pênalti, né? É bom batedor, converte e mantém o Verdão na frente. Falando em bom cobrador, Yuri Leles, que tinha convertido o pênalti na ida com cavadinha no Aranha, marcou o seu também. Muito frio, camisa 9 do Bragantino. E para fechar, o Robson Jacaré, a lá Fernando Praz em 2015, estufa as redes, que bomba do nosso zagueiro que terminou a partida como capitão. E aí, as crias erguendo mais uma taça, né? Tetracampeão Palmeiras do Campeonato Brasileiro Sub-20. Desde 2022, o Verdão chega à final. Teve um vice em 2023 e 3 canecos no período. Bom, tá então, só lembrando que com esse título o Verdão está classificado para a Copa Libertadores Sub-20 do ano que vem. O Flamengo também estará na disputa. O time carioca é o atual campeão da Libertadores da categoria. Lá em março, o Fla bateu o Palmeiras nos pênaltis após empate 1-1 no tempo normal. E detalhando também algumas estatísticas interessantes, Riquelme Felipe e Eric Belé foram os artilheiros do Palmeiras no Brasileirão Sub-20, com 9 gols cada um. 9 também foi o número de assistências que o Gilberto deu durante o torneio, foi o grande garçom do Verdão e do campeonato. A gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante para nós, hypa o vídeo lá embaixo também, que ajuda demais na divulgação, e esse é um vídeo, né, muito importante, afinal de contas falamos tudo sobre mais uma conquista pesada das nossas crias da academia. A gente vai ficando por aqui, tamo junto, galera, valeu, até mais.